Sejam muito bem-vindos, minhas freiras, meus padres, meus monges, ao Pitch Doc. Segundou pra vocês. Já coloquem os seus véus, não sei, para você entrar aqui nesse programinha que a gente vai falar um pouquinho sobre o novo projeto da Rosalía, seu quarto álbum de estúdio aí chamado Lux. Antes da gente começar, aquele aviso importante para você que chegou aqui agora, segue nas redes sociais, tá? E aproveita aí o descritivo do episódio para você clicar no nosso link de apoiadores e a gente receber mais um seu apoiozinho gostoso e você ter mais um episódio durante a semana. Quarta-feira também tem programa novo aí para vocês, mas hoje vamos falar dela, que lançou aí no dia 7 de novembro, esse projetinho que arrasou no Metacritic, né? Tá bem avaliado, mas eu ouvi dizer que tem host aqui nesse podcast que não se encantou, não caiu nas graças angelicais de queridíssima Rosalía. Existe? É verdade? Tem host que caiu nessa? Acontece. Eu queria, então, falar sobre isso aqui, porque é o seguinte, eu queria entender um pouco do Pitch Doc. O Pitch Doc, ele é um lugar crítico de jornalismo musical, em que a gente fala sobre as nossas opiniões de acordo com a base histórica, com a questão musical, com a questão da narrativa, ou é um lugar em que a gente dá as nossas opiniões baseadas na nossa percepção e nossos gostos particulares? Você perguntar isso depois de 6 episódios... Eu tô fica entendendo um pouquinho ainda. complicado. Eu acho que você poderia ter perguntado quando a gente decidiu fazer o Pitch Doc, né, amigo? Mas aí responda, por favor, para as nossas... Eu acho que esse podcast todo é sobre uma mistura das coisas. A gente traz um pouco de crítica, a gente traz um pouco de jornalismo, de investigação, de pesquisa, mas a gente traz os nossos gostos e opiniões pessoais e isso fica muito claro em todos os episódios, entendeu? Quem gosta do que a gente fala, massa. Quem quiser criticar, pode criticar, mas a gente responde e não ficamos Comentários calados. estão aí abertos. Essa é a premissa não só do Pitch Doc, mas do Pop Doc como um todo. Então fique à vontade para falar. Agora, se você tem medo de dar a sua opinião, é uma outra questão. Exatamente, entendeu? exatamente. Se você fica sabonetando em falar a gente você não sabe gosta que de algo, eu não sou o host que tenho medo de dar minha opinião e que peço pra tirar coisa depois. A gente sabe disso. Não, mas É porque o você nem Santana, fala, o Santana, exato, o Santana ele fala, ele não fica com medo, ele não tem medo, ele fala, depois talvez ele se arrependa. Mas por que tanta cautela, Levi? Por que tanta cautela? Conta pra mim o que tá acontecendo. Que você não gostou. Gente, mas vocês querem jogar pra mim, você estava aclamando. Fala logo. Meu Deus do céu. Não, então, se fosse a Luísa Sonza, vocês estariam achando uma merda. Não que eu tenha achado uma merda, tá? Pelo amor de Deus. Mas isso é um ponto importante. O Lux da Rosalía, ele virou um grande mousse na internet porque ele é da Rosalía. Não estou dizendo que não é bom e não merece o destaque. Veja bem, o que eu estou dizendo é que existe um lugar em que a gente coloca as cantoras, em que dependendo quem é que está lançando aquilo dali, aquilo é interpretado de forma diferente. Na cultura pop, a gente não teria abertura para um álbum como o Lux se ele fosse lançado por qualquer outra cantora que não a Rosalía. Amigo, eu discordo plenamente desse argumento. Eu acho Nossa, que isso não tem a ver com... eu acho que isso tem a ver com a expectativa gerada por trabalhos anteriores. É óbvio que eu vou esperar algo grandioso, lapidado, bem produzido, diferente da Rosalía, porque é o que ela entrega. Entendeu? Aí você fala que se fosse a Luísa Sonza jamais teria essa expectativa, porque a gente sabe que ela não entrega nada. Você entende? Vamos falar da Rosalía? É isso. Mas enfim, Para de falar da Luísa Sonza, vai. A gente já jogou pra 2 vezes pra você, Levi, começaram a falar da Rosalía e você tá sabonetando cheio de medo do caralho porque tu não gostou do projeto. Então vamos começar a falar sobre ela então pra ajudar a audiência que veio aqui escutar nossa opinião sobre isso, já que o Levi não quer dar a dele. Eu acho que esse estranhamento do Levi, ele é natural, porque o Lux, ele é radicalmente diferente do Motomami. O Motomami, ele foi um álbum extremamente urbano, que explorava ali o reggaeton e o som, o som do momento, mas com o olhar da Rosalía. E eu acho que o Lux, ele vem por um caminho completamente inesperado de se aprofundar na música clássica.
E é por isso que gerou todo esse debate, porque realmente é estranho pra quem gostou do Motomami. Ele vem num lugar... Eu queria muito entender, uma coisa que eu fiquei curioso enquanto eu tava ouvindo o disco, de onde veio esse insight dessa mulher que ela acordou e falou assim, não, eu quero fazer um disco de orquestra, sabe? Porque é muito fora da curva, cara. É uma viagem muito doida e é muito legal por isso. É a culpa da irmã dela. Enfim, gente, eu tive que fazer um estudo aprofundado sobre a Rosalía, porque eu fiz um review sobre ela já, mas aqui eu vou complementar muitas das coisas que eu trouxe justamente nesse review, que tá lá no meu perfil. Um beijo e um queijo pra quem quiser lá assistir. Diga, ai, cheguei pelo Pitch Doc. Foi uma das coisas que ela diz que chamou a atenção dela para esse projeto, foi um comentário que a irmã dela fez. A irmã dela não gostava de certas escolhas sonoras, musicais, quer dizer, que ela fez pro Motomami, porque ela sentia que a Rosalía picotava as ideias que ela tinha dentro de uma música. Ela não mergulhava a fundo nas propostas ou ideias nas premissas que aquela música tinha para fazer uma música. Então, a partir dessa provocação que a irmã dela traz pra ela, ela entra nesse lugar de, até que ponto eu posso mergulhar e ir numa música, musicalmente contar aquela história que eu tô querendo contar, até que o quão mais fundo eu consigo ir estudando e tudo mais. E eu tô contigo, eu queria entender por que ela escolheu justamente música clássica, por que ela resolveu trabalhar com uma orquestra, sabe? Porque é isso, não necessariamente você, para ser uma pessoa para estudar ou se aprofundar em uma premissa, você precisa ir pro canto erudito ou pra música clássica, você pode ir para outros lugares. Eu queria muito entender por que ela resolveu fazer esse caminho, mas eu sinto que vem muito num lugar de provocação de um artista que desde sempre se mostrou a fim de brincar, sabe? De fazer diferente, de experimentar coisas enquanto ela estuda música. Ela é muito uma nerd musical. E sinto que a galera que conhece a Rosalía desde El Mal Querer, que foi o projeto dela aí que surgiu por causa do TCC dela, meio que a gente reencontra essa Rosalía do TCC, que é a Rosalía nerd, que quer estudar música, que foi estudar línguas, né, idiomas, e para começar a cantar em 13 idiomas diferentes, que é o que tem no projeto. A gente encontra essa Rosalía meio nerd junto com a Rosalía do Motomami, que gosta de experimentar coisas. Eu sinto que tem muitas músicas nesse projeto que são estranhas pra quem chegou na era do Motomami, mas ao mesmo tempo eu acho que tem algumas músicas ali que são completamente coerentes com quem chegou na Rosalía na era do Motomami, sabe? Nem tudo ali é 100% clássico, tem muita música ali que tem ela traz, sei lá, o tambor da orquestra, mas justamente pra fazer um beat que tenha uma correlação mais com pop, ou uma correlação mais com reggaeton, enfim. Ela nunca flerta apenas com um único gênero, né? À toa que tiveram vários vídeos falando sobre isso. É um álbum de música erudita. Não é um álbum completamente clássico. Eu acho que ela usa de floreios e usa de questões desses gêneros para poder apresentar o projeto pra gente. E assim, particularmente falando, eu não chego a desgostar dele. Eu escutei bastante quando saiu, justamente por causa desse review que eu precisava fazer. Mas eu não cheguei a voltar nele desde então, mas não desgosto do projeto. Eu não acho que ele seja um projeto que eu vou ouvir toda a frequência, como que nem era o Motomami, sabe? Pela empolgação, pela animação do que ela tá vendendo. Mas eu sinto que é um projeto muito bom no quesito técnico, no quesito de estudo, é bizarro. Ela resolveu pegar todo o dinheiro que ela juntou no Motomami e mergulhar de novo no estudo para fazer uma coisa maior, mais cara e mais aprofundada. Então eu sinto que é isso, é o maximalismo dela em alguma medida de querer entregar mais e se aprofundar mais nas coisas, principalmente agora que ela tem um dinheirinho pra fazer, né? De fato é um projeto genial. Tipo, isso não tem como tirar dela, de que é um trabalho de muita pesquisa, é um trabalho de muita dedicação, a gente consegue ver isso ouvindo o álbum. Isso é um fato. Só não é o que eu esperava da Rosalía, e enfim, a gente cai naquela questão da expectativa, e não é o meu gosto musical, e eu acho que muita gente vai se identificar com isso. Eu acho que quando eu dei play pra ouvir, causou um estranhamento, eu ouvi e falei, caraca, esse álbum tem muitas camadas. Mas quando eu terminei o álbum, eu falei, mas eu voltaria nele. Tipo, não é o tipo de música e o tipo de álbum que eu vou ouvir. O que não apaga eu entendo o trabalho de pesquisa e o trabalho dela. Eu acho que esse disco, quando eu tava escutando, primeiro eu acho que ele tem que ser escutado com headphone, porque ele tem muitos detalhes, né?
Como já foi dito, é um álbum maximalista que tem muitos detalhezinhos ali que você se perde. E de repente um headphone, um ambiente isolado, onde você consiga prestar atenção para ter essa experiência completa. Eu acho que ele é um projeto imersivo, sabe? Você mergulha no disco para escutar ele como um todo. E talvez por isso você tenha sentido essa sensação de não sei se volto, sabe? Porque eu acho que é um disco que realmente não é para voltar sempre, sabe? É tipo ler um livro, eu acho. Você pega aquela coisa, se aprofunda, mergulha naquele universo, e aí vai demorar um tempo até você querer voltar naquele mesmo livro ou ler novamente. Eu acho que é muito nesse lugar. Eu fiquei chocado com a teatralidade do álbum. Acho que ele é um álbum dramático. Tem muita letra ali pro ex também, né? Ela fala muito de término, de superação, ela chama ele de... Fala que ele foi um red flag, alguma coisa assim. Então, tem muito disso também, ao mesmo tempo que é um disco que aborda a fé, né? E aí eu fiquei preocupado quando eu vi essa temática, porque eu pensei, será que vai ser naquele lugar que a gente detesta, sabe? Aquele lugar de cristianismo impositivo ou qualquer coisa do tipo, mas eu não senti isso escutando o projeto. A questão dos idiomas, assim, achei muito interessante ela passear por diversos idiomas. Achei que trouxe também camadas para o que ela queria entregar, fez sentido, como eu tinha pensado, não foi algo jogado ali, eu vou cantar em vários idiomas para as pessoas ficarem impressionadas, né? Eu acho que fez sentido para o que ela queria trazer. Tava dando uma pesquisada sobre o canto lírico, porque eu não sou especialista em canto lírico, né? E na minha visão ela tinha feito perfeitamente, mas eu li aqui algumas entrevistas das pessoas falando que o que ela faz é muito perto do canto lírico, mas que não é exatamente isso, porque no canto lírico, quando você tem a música da orquestra, ela não é amplificada por microfones, né? Então, o cantor lírico, ele adota técnicas específicas para que a voz se projete num teatro. Então, ela precisa passar o som dos instrumentos e chegar no público. Então, isso caracteriza o canto lírico. Como ela não está fazendo isso no teatro, numa orquestra, como essa voz não precisa se projetar absurdamente no teatro, não dá para dizer que é exatamente canto lírico, embora se aproxime do que esses cantores fazem. E ela usa esses recursos também. Foi o que eu entendi pelo que eu dei uma pesquisada aqui, né? Se tiver algum cantor lírico escutando a gente para confirmar, para negar, por favor, comente nesse podcast. Abra nos comentários. Eu vi também muito comentário da galera falando sobre a questão da orquestra também. Teve um vídeo, se eu não me engano, foi do G1, em que levaram para Orquestra Sinfônica, acho que aqui de São Paulo. Não lembro agora ao certo, gente, posso estar falando errado. Em que eles comentam justamente sobre isso. E tem uma análise que o menino faz também sobre como os instrumentos estão muito limpos, sabe? A captação da forma como foi gravada, não, pelo menos na musicalidade, sabe? É um resultado em que você conseguiria com instrumentos digitais, saca? Mesmo ela tendo, obviamente, trabalhado com uma orquestra física, ele comenta sobre esse lugar de que sim, é uma orquestra, tá ali, tá trabalhando, mas a forma de captação, a forma de apresentação pra gente, depois que tá ali na plataforma, é um pouco diferente, sabe? Tá um pouco limpo demais, sei lá, o violino XYZ, sabe? Não é aquela captação feita em loco enquanto a orquestra toda tá tocando, enfim, por questões, obviamente, de escolhas de gravação e produção do próprio projeto. Mas é um vídeo bem interessante também, que eu acho que complementa um pouco o que o Santana tá falando com relação ao canto, mas só que com relação à orquestra, né? Vem uma galera que trabalha justamente com isso, comentando sobre esse fato de que realmente é um álbum muito bom, mas tem essa questão de captação de uma orquestra que ela parece ter trabalhado em muitas músicas de uma maneira um pouco mais limpa, sabe? Mais exclusiva, às vezes não necessariamente fazendo aquela captação clássica que se faz quando você grava uma orquestra de fato. Eu acho muito corajoso da Rosalía quando a gente para pra pensar o quão artista ela é, né? Porque ela de fato entrega arte no seu sentido mais puro. E quando a gente fala de música pop, digamos assim. Porque ela sempre foi a artista que surpreende a gente, né? Ela colocou o flamenco no mundo, não, pelo amor de Deus, gente, não que não, né, existisse antes, não sei o quê, mas quando a gente fala de música pop mainstream, ninguém tava trazendo o flamenco. E ela
costuma trazer essas referências e conseguir colocar na boca do povo, digamos assim, né? É isso, agora estamos todos debatendo música clássica. Tipo, quem diria que a gente estaria debatendo isso nesse momento? Então, quando você traz esse debate pra música pop, de certa forma, né, pro mainstream, eu acho isso muito artístico, porque o caminho mais esperado seria ela continuar no pop, ela fazer uma coisa urbana, ela puxar ali no reggaeton, e ela continuaria irritando, fazendo o nome dela, e tava todo mundo amando, fazendo turnê ao redor do mundo. Só que não, ela sempre traz uma coisa, até o próprio Motomami, né, quando a gente para pra ver, assim, as referências, o que ela busca, o que ela traz com o álbum, é muito diferente. E aí agora com looks é mais diferente ainda do que a gente já estava acostumada. Então, quando ela vai mudando esse debate, trazendo coisas novas e de certa forma, fazendo a gente pesquisar sobre os assuntos, eu acho isso muito, muito maneiro, assim, muito artístico, sabe? Com certeza. Uma definição que eu vi, acho que faz todo sentido na entrevista que ela fez pro Popcast do New York Times, ela comentando sobre uma conversa que ela teve mais uma vez com a irmã dela, sobre esse lugar de que dela ser uma artista pop, a imagem dela, Rosalía como persona, é pop, mas nem sempre a música que ela vai fazer é 100% pop. Mas mesmo assim, ela ainda consegue ter essa entrada no mainstream de uma maneira muito interessante e avant-garde, né? Acho que é esse o termo que se define a carreira dela até o momento. De todas as vezes que ela resolveu brincar com sonoridades urbanas e musicalidades caribenhas e latinas dentro do Motomami, até agora, quando ela de repente começa a flertar justamente com o urbano, clássico e o canto lírico. Então, tipo, ela é uma artista que se propõe a tentar ser experimental e inovadora, sabe? Que ela quer desafiar de alguma maneira as convenções do que a gente tem de status quo. E desde sempre ela foi essa pessoa, e isso é uma coisa que me admira muito no trabalho dela. Eu gosto muito da Rosalía, foi como eu conheci ela justamente no El Mal Querer, e acho que ela sempre se propôs a ser essa artista, sabe? De falar assim, cara, eu vou experimentar isso aqui sim, quero ver de uma maneira mais experimental e inovadora como é que isso aqui vai funcionar musicalmente falando. Então acho que pra nós que gostamos de música, ter uma artista que é isso, às vezes a gente não vai amar aquele projeto pra ficar dando play o tempo todo, mas é muito bom saber que um projeto como esse existe no mercado e que tá sendo escutado no mercado, porque abre espaço pra que mais artistas se sintam nesse lugar de poder se desafiar, sabe? De poder fazer acontecer e não necessariamente ficar nesse status quo que a gente tem visto acontecer com o pop nos últimos anos, sabe? De todo mundo fazer musiquinha igual e cair no mesmo gênero e cair na mesma sonoridade. Então eu fico feliz de que quando aparecem artistas nesse sentido, sabe? Que querem ser um pouco disruptivos, que têm a coragem para chegar e fazer projetos como esse, que são desafiadores, porque eu acho que você começa a anunciar um projeto, depois no Motomami, que você vai fazer uma parada que tem influências religiosas, do canto lírico, da orquestra. Você tinha todas as peças do xadrez pra você se ferrar e não conseguir ter presença de mercado nenhum. Mas ela conseguiu de maneira, até irônico falar isso, mas de maneira maestral, fazer acontecer. E é no mínimo revolucionário. Porque é isso, quando a gente parar pra pensar quem revoluciona a indústria, quais são os álbuns que daqui a 10, 15 anos as pessoas vão estar falando, não necessariamente é o álbum número 1, né? Às vezes é o álbum que saiu fora da curva, mas influenciou muita gente que veio depois. Então eu acho que a Rosalía ela tem um pouco esse papel, assim, né? De sair do que as pessoas estão esperando, entregar uma coisa totalmente diferente, causar o estranhamento. E aí sim a gente, tipo, daqui a alguns anos ficar falando. Porque eu acho que até com o Motomami também foi assim. Eu acho que quando o Motomami foi lançado imediatamente, ele teve esse impacto. E aí depois anos, né? Você vai falando ao longo dos meses, ao longo dos anos, e aí você volta naquele álbum pra revisitar e fala, caraca, como é que ela fez isso? E sabe uma coisa que eu acho muito engraçado com relação à Rosalía, liricamente falando, né? Na escrita, nas escolhas de música dela, é que ela consegue envelopar muito bem algumas letras que são bobas, sabe? Simples. Ou por exemplo, sei lá,
extremamente sexuais, tipo hentai no projeto do Motomami, e ela consegue envelopar isso de um jeito tão diferente de vez em quando, que às vezes a gente cai ali, tá cantando a musiquinha, e depois que a gente vai ler a letra, a gente fala assim, ih, caraca, ela tá falando mó putaria pesada aqui. E no caso desse projeto é meio que nessa pegada que tem um momento que ela brinca mais com as palavras do que necessariamente, meu Deus, liricamente isso aqui é a poesia dos deuses. Não, tem um momento ali no álbum, várias vezes isso acontece, em que ela tá botando palavras que não necessariamente tem um nexo, tem uma ligação, mas ela tá brincando com as palavras, brincando com o tema do que tá sendo cantado, envolto numa música clássica, sabe? É meio que divertido ver que ela está se divertindo também enquanto faz, sabe? Ela não tá... Ela está e não está se levando tão a sério assim, é bom. Eu fiquei curioso pra saber como ela vai executar esse álbum ao vivo, porque eu acho que é um álbum sim. extremamente difícil. O que ela vai trazer de orquestra, o que ela vai trazer de gravação, como é que vai ser. Acho que vai ser algo megalomaníaco, assim, muito doido. Também fiquei curioso para saber como ela vai fazer, mesmo que seja uma turnê do Lux, que vai ser uma turnê do Lux no caso, como ela vai fazer para amarrar, né, em blocos que ela queira trazer material anterior, assim, o material do Motomami, do El Malquerer, porque eu acho que são propostas muito diferentes. Fiquei curioso para entender como ela vai amarrar isso num show. E acho que esse álbum vai ganhar uma dimensão ainda maior no ao vivo. Tenho essa impressão de que vai ser uma coisa meio efeito Renaissance, que a turnê trouxe o disco, jogou luz no disco de uma forma, sabe? Então, é isso. Tô muito curioso para saber o que ela vai fazer, porque acredito que vem uma entrega boa, justamente porque a gente espera muito de quem entrega muito. Daí... Eu tenho uma... Fala. Não, vai lá. Não, pode falar, pras pode falar. notas. Eu ia jogar pras notas. Ah, não, só pra complementar o que você tinha dito, eu tenho uma teoria de que eu acho que essa turnê dela não vai ser tão grande. Grande de data, sabe? Tipo, que nem a Motomami, que foi o mundo inteiro, toda hora ela tava em um canto. Eu tenho a sensação de que pra esse projeto em específico, talvez ela reduza um pouco a turnê. No sentido de fazer em poucos lugares, ou ser tipo a Madonna quando resolveu fazer turnê em teatro, sabe? Eu não sei, é um feeling, Será? assim, de que talvez Será ela que não além de queira entregar... Ludmilla fazendo projetos intimistas, teremos também Rosalía fazendo entregas mais intimistas? Ela chegou a se apresentar no Jimmy Fallon, né, esses últimos dias, e aí ela levou a orquestra, e aí a gente consegue ver justamente esse lugar um pouco mais intimista. Porém, cai no lugar que a gente diz, a gente espera que ela faça isso. E a Rosalía nunca faz o que a gente espera. Nunca faz o que a gente então espera. É bem possível que ela Exato. leve uma orquestra pra fazer uma turnê mundial. Exato, de repente ver, a gente tá falando isso aqui e daqui a pouco tá ela em estádio fazendo uma turnê com uma orquestra completa, sabe? É possível. Vamos às notas, deuses. né? Mas é isso. Vou adiantar logo a minha, 8,5. Acho que esse é um disco muito bem lapidado. Não é à toa que é o disco mais bem avaliado do ano feminino, né? Tem um na frente de outro artista, mas é o disco feminino mais bem avaliado do ano até agora. Sinto que vai crescer ainda muito e que a gente vai ouvir falar muito ainda do Lux. Eu tô com você. Eu tava na dúvida se eu ia dar um 9 ou se eu ia dar um 8,5. Eu vou dar um 9. Acho que eu vou dar um 9 sim. Vou dar um 9 sim. Pela produção do projeto, acho que é um projeto que levou 3 anos para ser feito e que exigiu estudo e do qual ela mesma assumiu que queria que os ouvintes e fãs dela se propusessem a estudar também para poder entender as coisas que ela trouxe. E eu gosto quando o artista faz isso. Acho que a Beyoncé brinca muito com a gente nesse sentido, de tanto Cowboy Carter quanto Renaissance. São álbuns que, se você parar para estudar, você descobre várias coisas a respeito dele. Então, acho que pelo projeto, pela proposta, por ser essa artista que durante anos tem lançado álbuns que trazem esse desafio para sua própria audiência, eu com toda certeza fecho no 9. Olha, então tá. Bom, vamos lá, né? Minha nota que vocês estavam esperando. É o seguinte, dito o que eu falei no começo do episódio, eu estou aqui dando minha nota de acordo com o gosto pessoal, mas Ele a se questão defendeu. da pesquisa... Não, é porque é importante falar. Mais a questão da pesquisa, do que ela trouxe de novidade, revolucionário. Então, eu vou dar um 6, mas misturando essas coisas. O meu gosto pessoal, que eu provavelmente não vou revisitar esse álbum, não vou reouvir, mas ao mesmo tempo admirando o que ela trouxe com ele. Eu acho que seria um pouco injusto eu dar uma nota acima, dito a minha percepção quanto ao meu gosto musical. Porém,
é isso. Quanto a pesquisa, quanto a apresentação dela ao vivo, quanto o que ela tem trazido de discussão, debate, revolução no pop, ela merece uma nota alta também. É isso, gente. Tipo, É 6 tá isso. de bom tamanho. Eita, como pisa em ovos esse Xande de Levi, meu Deus. Né, menino? Ele deu uma Não deu nota... logo um 5, Xande de Levi. Fala assim, não gostei, pronto. Acabou. Porque A gente assume os gostos. eu Não dei gostei. eu dei um 5.8 pro Vi da Doja. E o Vi da Doja, eu acho que ele merece menos do que o Lux, porque ele não tem Nossa. essa bagagem artística que a Rosalía trouxe. É o mesmo Então- ponto que ele deu pro Khalid, tá bom? Só pra lembrar aqui pra audiência. Rosalie e Enfim, Khalid. é isso. Mas Estão o juntos Khalid aí. eu vou revisitar, já revisitei várias vezes. Então considere 6 uma nota muito alta pra Rosalía. Ai, que ódio, cara. Você aí que tá escutando a gente, conta pra gente o que você achou. Você foi convertido pra igreja da Rosalía? Você dá uma nota alta, tanto quanto eu e Santana, ou você vai pra nota baixinha, tal qual o Levi, e você não pretende voltar? Conta pra gente aí nos Gente, comentários. ela agradou os Beijo. conservadores cristãos e os homossexuais. Então, realmente, parabéns, Rosalía. Semana que vem Beijo, beijo. Até o Teremos próximo álbum natalino, hein? Vem aí. Beijo. Verdade. Ai, Merry Jingle Christmas. Bell, jingle bell, jingle all the way. Jingle all the way, Ai, ai, jingle all the ai, way, ai, ai, ai. ai. Quarta-feira a gente tá de volta aí também com mais um episódio pra vocês, hein? Beijo, beijo. Beijo.